E aí, bora esculpir? Então, bora lá para mais uma parte aqui do nosso crânio, tá? Eu tenho aqui do lado um crânio que eu tenho que ele é cópia de um crânio de verdade. E aí, algumas coisas eu percebi, certo? E vou estar mudando aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser afundar mais aqui nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ser mais baixa. Certo? Eu vou estabelecer de forma mais definida uma quina aqui, ó, na minha testa. Vou aprofundar mais aqui, certo? Ó, aqui vai ser uma região onde eu vou tirar bastante material. Vou fazer algumas correções aqui, certo? E vamos avançar nessa escultura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vem aqui com a minha ferramenta de arame. Ó, tirar aqui, ó. Tirando aqui, certo? Tudo aqui agora que eu vou fazer vai funcionar, tá? Porque o que eu fiz, que determina a proporção, os grandes volumes, tá? Simetria, tudo isso foi feito de forma correta, tá? Eu não, por exemplo, eu não errei numa proporção onde esse crânio tá muito pequeno para face, por exemplo, entendeu? E aí só faz sentido eu fazer isso aqui depois que eu estabeleci de forma correta, tá? Tudo isso que vem no estágio do que no meu método eu chamo de blocagem, tá? Então vem aqui, ó. Vou tirar mais aqui, ó. Posso tirar aqui, tá? Então, é muito importante eu entender o estágio que eu tô na minha escultura, tá? Porque aí o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer vai ser mais claro para mim, tá? Um erro muito comum para quem está começando a fazer escultura é já querer, por exemplo, tá começando no crânio e já ter os dentes, por exemplo. Isso não funciona, tá? Isso não vai funcionar, porque o seu trabalho ele fica com a ordem das etapas invertida, tá? Fica invertida. E aí com isso você não consegue ter um resultado satisfatório. Eu não gravei, tá? Mas eu coloquei a massa aqui para fazer a base, certo? Não tem muito mistério. Deixei aqui uma parte saindo da mandíbula, aqui na parte de trás, aqui. Vou deixar mais retinho e tal. Mas ela é basicamente só para a gente poder colocar o nosso crânio em pé assim, ó. E ele não cair, tá? Como esse crânio ele vai ser vendido para ser usado como referência, eu penso que ele precisa ter uma basezinha e tal, de forma que seja discreta, né? Não seria uma base para escultura, que seria uma base maior, de pedra e tal, mas uma base mais funcional, né? Que ela não roube tanta atenção da escultura e ao mesmo tempo sirva para manter o nosso crânio em pé, tá? Aqui eu vou tirar mais, ó. Vou tirar mais, tranquilo e calmo. De novo, assim, galera, ó, vocês estão vendo aí nos vídeos, eu tô trabalhando em algumas peças, né? Tem aquela peça de corpo inteiro, teve o cavalo, tem esse crânio, tá? Um conselho que eu sempre dou, tá? Para quem tá começando, até mesmo para quem já é mais avançado, trabalhe em mais de uma peça ao mesmo tempo, certo? Porque o nosso cérebro, ele não é feito para passar muitas horas olhando pro mesmo local, tá? O meu cérebro não é feito para passar horas e horas olhando para esse crânio e, e não tornar esse processo automático, tá? A gente cansa de estar olhando para isso aqui e, consequentemente, para de ver os erros, para de perceber os acertos, tá? Do nosso trabalho, certo? Então, é muito importante que você tenha mais de uma escultura, tá? Você esteja trabalhando em mais de uma escultura no seu espaço, certo? Trabalhe em mais de uma escultura. E aí você vai separando um pouquinho de tempo ali para mexer em uma peça, depois um outro para mexer em outra peça e por aí vai,
certo? Porque aí você consegue fazer o que a gente chama na escultura, né, de fresh eye, que é ter esse frescor no olhar, tá? Então eu vou tirar mais aqui um pouco, ó. Certo? Ó. Tirei aqui. Aqui também vai ser mais baixo, ó. Tá? Aqui pode ser até menor. Vou tirar mais aqui, ó. Aqui vai ser mais fininho. Aqui também, ó, eu vou deixar uma depressão aqui. Ó, tá vendo como a massa ela é mais dura? Eu preciso fazer mais força, certo? Para poder fazer o que eu quero na minha escultura, ó. Tá? Imagina se eu tô fazendo esse crânio de tamanho real ou maior. Imagina o trabalho que eu ia ter para poder ficar adicionando massa, removendo massa, tá? Ia ser algo muito cansativo. Aí você ia dizer, pô, Assis, mas eu posso esquentar a massa. Pode sim. Só que você não vai conseguir trabalhar na escultura toda com ela quente ao mesmo tempo. Numa escultura maior, eu vou poder esquentar um ponto, trabalhar nele e não vou trabalhar nos outros. Então, se eu vou fazer um processo onde eu tenho que blocar toda a minha peça e tal, vai ficar mais difícil com a massa mais dura, tá? Se for uma escultura maior. Para uma escultura menor, uma massa dessa daqui ela é ótima. Que é até a proposta dela. Mas eu vejo muita gente fazendo escultura maior com massas duras, tá, galera? E assim, tem a opinião pessoal, né? Se você gostar, beleza. Mas saiba que é mais fácil com uma massa mais mole, tá bom? É muito mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó, vou tirar mais um pouco aqui. Aqui. E aqui, ó. Aqui também, ó. Deixar aqui menorzinho. Aqui. Isso aqui já tá um pouco, eu já tinha feito isso, ó. Aqui. Certo, ó. Dá uma olhada aqui no que eu tô fazendo. Tá. Então a gente vai. Eu vou dar uma limpada aqui. Vou só pegar o meu paninho. Que eu não sei onde é que ele tá. Tem um aqui, mas não é esse. Era ruim de ateliê. Pelo menos às vezes acontece comigo. É que eu perco algumas ferramentas que eu deixo no canto e depois eu esqueço onde é que tá. Mas tá aqui, achei. Peguei aqui, ó. Pedacinho de pano de chão, tá? Venho aqui. Vou molhar meu querido pano, meu pano guerreiro. Tiro o excesso de água. E aí eu venho aqui, ó. Enrolo no meu dedo, tá? Afasto aqui pra não derrubar. E aí, ó, eu vou fazer isso aqui como se fosse uma lixa. Certo? Como essa massa é mais dura, eu vou precisar fazer mais força. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar uma outra ferramenta que eu tenho aqui. Que é a minha tela, tá?
Vou pegar minha tela de trama mais fina, que é essa daqui, ó. E aí vai ser mais fácil eu fazer isso aqui com ela do que com o meu pano. Então eu vou passar primeiro ela, assim, ó. E depois eu venho e passo o pano, tá? E como essa massa é mais dura, então eu vou precisar usar algo mais forte, né? Do que o pano, certo? Então eu vou me passando aqui, ó. Vem aqui. E vou passando, ó. Venho aqui e vou passando, ó. Passando tranquilo e calmo, sem pressa, ó. Em várias direções, tal. E vou passando, ó. Ó, vem aqui também, ó. Esse pedaço, por ser menor, ele me permite acessar áreas, tá? Que um pedaço maior não permitiria. Então eu venho aqui, ó, e vou passando assim, ó. Tranquilo e calmo, sem pressa. Nesse processo aqui, a pressa, ela não vai ajudar, tá? Eu vejo muita gente que posta uma escultura e posta lá quanto tempo trabalhou nela, ou então muito aluno ou iniciante que vem, aí vê uma escultura que eu postei, aí pergunta quanto tempo. Eu falo, galera, não se preocupa com o tempo. O tempo, ele, primeiro que ele é relativo, né? E segundo que o tempo, né, que você coloca na escultura não necessariamente vai influenciar no resultado, tá? Nem sempre. Muitas vezes, quando influencia, ele vai fazer com que você erre mais na sua escultura se você for uma pessoa que faz com pressa, tá? Porque escultura, galera, é um processo onde você tem que observar e analisar o que está fazendo. Por isso que um dos estágios do meu processo de fazer escultura é o da análise. Porque é preciso analisar o que você está fazendo. Se você fizer no automático, como tudo na vida, galera, se você fizer no automático, não sai bacana, não funciona, tá? Não funciona. Lógico, quando você está aprendendo, você faz um processo mais consciente e tal, mas depois ele, ele fica, né, menos consciente e tal, mas ainda tem que ter um pouco ali, sabe, dessa consciência, senão você se perde no que você está fazendo. Ó, tá vendo aqui, ó. E vou usando aqui, ó, minha telinha. Ó, passa aqui. Vou passar minha telinha aqui do outro lado, ó. Tá? Aqui, ó. Certo? E vou, ó. Onde eu alcançar com a tela, eu vou passar, tá?
e em várias direções. Certo? Ó, já tá bem mais suave. O que eu vou fazer? Pega aqui meu paninho, ó. E vou passar aqui, ó. Na minha escultura, ó. Certo? Onde meu dedo alcançar, ó, eu vou passar, tá? Eu vou passar. Ó. Certo? Aí agora, eu vou fazer algumas marcações aqui na minha escultura. Vai ter um bem aqui, ó. Certo? Tirar o pedacinho de massa aqui. Tá? Aqui, ó. A gente vai ter um outro bem aqui nessa lateral do crânio. E eu vou vir aqui, ó. Pegar uma ferramentinha aqui. E vou tirar, tá? Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Pra deixar esse lado mais baixo, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vai descer bem aqui. E aqui, ó, vou vir pra cá. Tá? Vou tirar aqui, ó. Vem aqui com o meu paninho, ó. Vou dar uma suavizada aqui, ó.
certo? Só olhar aqui pro meu crânio, minha referência. Ó, tem um crâniozinho aqui, ó, bem bonitinho que eu tô usando. Não vai dar pra ver, né, que eu ia ter que mexer no zoom na minha câmera, mas eu tenho aqui, ó, tá, que eu tô usando como referência. E aí aqui em cima eu vou fazer essas marcações aqui, certo? Até olhar a parte de trás. Eu vim pra cá, ó. Tá aqui de lado. Certo? Que essa linha aqui ela vai ser mais assim. Posso vir aqui com a ferramenta, ó. Vou tirar as quinas, certo? Aqui também, ó. Vou dar, ó, uma suavizada aqui, ó. Essas linhas aqui, quando a gente nasce, né, o nosso crânio, ele não é totalmente fechado, tá? Então essas linhas, elas nascem, né, em partes separadas, nessas partes do crânio. E aí, com o tempo, à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão se fechando, tá? Elas vão se fechando. E aí a gente vai ter uma outra atravessando aqui, ó, também. Elas vão se fechando. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais fechada ela vai se tornando, tá? É exatamente assim que funciona. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir de lado aqui. E aí aqui, pessoal, não tem uma ordem assim de como que eu faço a direção assim dessas linhas, certo? Ela tem que estar no lugar certo, óbvio, mas ela é meio que orgânica, até porque essa linha ela vai variar de pessoa para pessoa, tá? Vai variar de pessoa para pessoa. Tira aqui, não. Tá? Vai variar de pessoa para pessoa. Eu vou vir aqui com o meu paninho. Acho muito legal que a galera às vezes me pergunta, cara, o que é que tu usa pra alisar a tua escultura, não sei o quê. É o cara, um pano de chão. O cara fica, nossa, um pano de chão, é sério? Pô, pano de chão. Quando eu descobri também que dava pra fazer com pano de chão, eu fiquei assim também, fiquei sem acreditar. Fiquei, não, mas como assim? Quer dizer que tu faz uma escultura com uma faca de cozinha, um pano de chão? É, porque não é sobre a ferramenta que você vai utilizar. É a habilidade que você tem. Se você tiver habilidade, você pode usar literalmente qualquer objeto para fazer escultura. Tá? Certo? Tirar aqui o excesso de água. Aqui. Certo?
Depois, galera, eu vou começar a adicionar mais umas marcações assim, ó. Porque o crânio ele vai ter várias irregularidades assim, ó. E aí eu venho aqui, ó, com a minha telinha. E vou suavizando, tá? Ele não vai ser perfeitinho, redondinho, tá? Não é assim que funciona na natureza, certo? Não é assim que funciona. Então eu venho, depois que eu terminar de marcar essas linhas e tal, e aí eu vejo que meu crânio não tá ok, posso seguir em frente, e aí eu venho e faço esses detalhes, tá? Que vai ter ao longo da nossa escultura, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, tá? E bora esculpir!